Livro de Miqueias, capítulo 1. Palavra do Senhor que o morastita Miqueias recebeu durante os reinados de Joatão, Acás e Ezequias de Judá. Visão sobre Samaria e Jerusalém. Escutai, povos todos. Atenção, terra e os que a povoam. O Senhor seja testemunha entre vós. O Senhor em seu santo templo. Olhai o Senhor, que sai de sua morada e desce e caminha sobre o dorso da terra. Debaixo dele se derretem os montes, e os vales racham, como cera junto ao fogo, como água precipitada pela torrente. Tudo por causa do delito de Jacó, pelos pecados de Israel. Qual é o delito de Jacó? Não é Samaria? Qual é o lugar alto de Judá? Não é Jerusalém? Pois reduzirei Samaria a uma ruína, seu campo a vinhedos. Arrastarei ao vale suas pedras e desnudarei seus alicerces. Todos os seus ídolos serão triturados e suas ofertas queimadas. Arrasarei todas as suas imagens. Ela as reuniu como preço de prostituição. Outra vez serão preço de prostituição. Por isso é que gemo e me lamento. Caminho descalço e nu. Lamento-me como uivam os chacais, e gemo como os avestruzes. Incurável é a ferida que Judá sofreu. Chegou até a capital de meu povo, até Jerusalém. Não o conteis em Gate, não choreis em o pranto. Em Bet-Apar, revolvei-vos no lodo. A população de Safir se afasta nua e envergonhada. A população de Saanã não sai. Há luto em Bet-Ezel, porque vos tiram sua residência. Muito doente está a população de Marote, porque o Senhor lança a desgraça sobre Jerusalém, a capital. Atrelai os cavalos ao carro, população de Laquis. Aí começou o pecado de Sião, aí se encontravam os delitos de Israel. Repudiai, moraste, Gate, Bet-Aquisibe, defraudou os reis de Israel. Eu te enviarei um herdeiro, população de Maresa. A tropa de Israel se refugia em Odolá. Corta os cabelos, raspa-os, por teus filhos adorados. Faze em ti uma calva larga como a de uma águia, pois eles os desterraram. Palavra do Senhor. Livro de Miqueias, capítulo 2. Ai dos que planejam maldades e tramam iniquidades em suas camas. Ao amanhecer as executam, porque têm poder. Cobiçam campos e os roubam, casas e as ocupam. Oprimem o homem com sua casa, o homem com sua herança. Por isso, assim diz o Senhor: vede, eu planejo uma desgraça contra essa gente, da qual não podeis afastar o pescoço, nem podeis caminhar erguidos, porque é uma hora funesta. Naquele dia entoarão contra vós uma sátira, cantarão uma elegia. Aí porque roubam e vendem minha propriedade familiar. Tomam e repartem nossas terras, estamos perdidos. Assim, não terás quem te sorteie os lotes na Assembleia do Senhor. Não pregueis, pregam, não se prega assim, a vergonha não chegará. Está amaldiçoada a casa de Jacó? Acabou-se a paciência do Senhor, ou vão ser tais suas ações? Não são boas minhas palavras, para quem procede retamente? Outrora meu povo se levantava contra o inimigo. Hoje arrancais túnica e manto de quem caminha tranquilo, desertores da guerra. Expulsais do lar querido as mulheres de meu povo,
e tirais de seus filhos minha honra para sempre. Portanto, vamos, parti, que aqui não é lugar de repouso, porque está contaminado, está hipotecado e exigem a hipoteca. Se viesse um profeta soltando mentiras, eu te convido ao vinho e à bebida, seria um profeta digno deste povo. Eu te reunirei inteiro, Jacó. Congregarei teus sobreviventes, Israel. Eu os juntarei como ovelhas num redil, como rebanho na várzea, e se ouvirá o barulho da multidão. Na frente avança o cabresto, os outros abrem passagem, atravessam a porta e saem. Na frente marcha seu rei, o Senhor à cabeça. Palavra do Senhor. Livro de Miqueias, capítulo 3. Mas eu digo: escutai-me, chefes de Jacó, príncipes de Israel. Não cabe a vós ocupar-vos do direito, vós que odiais o bem e amais o mal? Arrancais a pele do corpo, a carne dos ossos, comeis a carne de meu povo, e lhe arrancais a pele, quebrais seus ossos e o cortais, como carne para panela ou caldeirão. Pois quando gritarem ao Senhor, não lhes responderá. Então lhes ocultará o rosto por suas más ações. Assim diz o Senhor aos profetas, que extraviam o meu povo. Quando eles têm algo para morder, anunciam a paz e declaram uma guerra santa a quem não lhes enche a boca. Por isso, chegará uma noite sem visão, uma escuridão sem oráculo. O sol se porá para os profetas, escurecendo o dia. Os videntes envergonhados, os adivinhos ruborizados, cobrirão a barba, porque Deus não responde. Eu, ao contrário, estou cheio de coragem, do Espírito do Senhor, de justiça, de fortaleza, para denunciar a Jacó seus crimes, a Israel seus pecados. Escutai-me, chefes de Jacó, príncipes de Israel, vós que detestais a justiça e torceis o direito, edificais Sião com sangue e Jerusalém com crimes. Seus chefes julgam por suborno, seus sacerdotes pregam por salário, seus profetas adivinham por dinheiro, e ainda se apoiam no Senhor, dizendo: não está o Senhor no meio de nós? Nada de mal nos acontecerá. Pois por vossa causa Sião será um campo arado, Jerusalém será uma ruína, o nome do templo, o monte do templo, um morro de matas. Palavra do Senhor. Livro de Miqueias, capítulo 4. No final dos tempos, estará firme o monte da casa do Senhor, no topo dos montes, exaltado sobre as montanhas. Para ele se dirigirão as nações, caminharão povos numerosos. Dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó. Ele nos instruirá em seus caminhos, e andaremos por suas sendas. Porque de Sião sairá a lei, de Jerusalém a palavra do Senhor. Será o árbitro de muitas nações, o juiz de numerosos povos. Das espadas forjarão arados, das lanças podadeiras. Não levantará espada povo contra povo. Não se treinarão para a guerra. Cada um sentará sob sua parreira e sua figueira, sem sobressaltos. O Senhor dos Exércitos o disse. Todos os povos caminham invocando seu Deus. Nós caminhamos invocando sempre o Senhor nosso Deus. Naquele dia, oráculo do Senhor, reunirei os inválidos, congregarei os dispersos, os que maltratei. Farei dos inválidos o resto. Os desterrados serão um povo numeroso. Sobre eles reinará o Senhor no monte Sião, desde agora e para sempre. E tu, torre do rebanho, colina de Sião,
receberás o poder antigo, o reino da capital Jerusalém. E agora, por que gritas queixando-te? Não tens rei? Falta para ti o conselheiro? Por que te contorces como parturiente? Contorce-te como parturiente, expulsa Sião, porque agora sairás da cidade para viver no descampado. Irás à Babilônia e daí te tirarão. O Senhor te resgatará de mãos inimigas. Agora se alinham contra ti muitas nações, dizendo: está profanada. Gozemos do espetáculo de Sião. E não entendem os planos do Senhor, não compreende seus desígnios, pois ele os reúne como feixes da eira. Levanta-te, debulha, Sião, eu te darei chifres de ferro e cascos de bronze, para que tritures muitos povos. Consagrarás ao Senhor seus ganhos, sua riqueza ao dono da terra. Agora se juntam em tropas e nos colocam assédio. Com o cetro batem na face do juiz de Israel. Palavra do Senhor. Livro de Miqueias, capítulo 5. Mas tu, Belém de Éfrata, pequena entre as aldeias de Judá, de ti tirarei aquele que há de ser chefe de Israel. Sua origem é antiga, de tempo imemorial, pois somente os entrega até que a mãe dê à luz, e o resto dos irmãos volte aos israelitas. Em pé pastoreará com a autoridade do Senhor, em nome da majestade do Senhor seu Deus, e habitarão tranquilos quando sua autoridade se estender até os confins da terra. A paz virá assim. Se a Assíria se atrever a invadir nosso país e pisar nossos palácios, levantaremos contra ela 7 pastores, 8 capitães, que pastorearão a Assíria com espada, Nimrod com adaga. Assim nos livrará da Assíria, quando ela invadir nosso país e pisar nosso território. O resto de Jacó será como orvalho do Senhor, no meio de muitas nações, como orvalho sobre a erva, que não tem de esperar os homens nem aguardar ninguém. O resto de Jacó será no meio de muitas nações, como um leão entre feras selvagens, como filhote num rebanho de ovelhas, que penetra e pisoteia e agarra, impune. Levanta tua mão contra os agressores, e sejam aniquilados todos os teus inimigos. Naquele dia, oráculo do Senhor, eu aniquilarei vossa cavalaria e destruirei vossos carros, aniquilarei as cidadelas e arrasarei as praças fortes, aniquilarei em tuas mãos os sortilégios, e não te restarão adivinhos, aniquilarei ídolos e estelas no meio de ti, e não adorarás as obras de tuas mãos. Derrubarei no meio de ti os postes sagrados, e acabarei com teus bosques sagrados. Com ira e cólera me vingarei das nações que não obedecerem. Palavra do Senhor. Livro de Miqueias, capítulo 6. Escutai o que diz o Senhor. Levanta-te. Convoca os montes para o julgamento, que as colinas escutem tua voz. Escutai, montes, o julgamento do Senhor, firmes alicerces da terra. O Senhor entra em julgamento contra seu povo, pleiteia com Israel. Povo meu, que te fiz eu? Em que te aborreci? Responde-me. Eu te tirei do Egito, te redimi da escravidão, enviando à frente Moisés, Arão e Maria. Povo meu, recorda o que planejava Balaque, rei de Moabe, e como respondeu Balaão, filho de Beor. Lembra-te de Setim até Guilgal, para que compreendas que o Senhor tem razão. Com que me apresentarei ao Senhor, inclinando-me ao Deus do céu?
Com holocaustos me apresentarei, com bezerros de um ano? Aceitará o Senhor 1000 carneiros ou 10.000 riachos de azeite? Por minha culpa lhe oferecerei meu primogênito, ou o fruto de meu ventre por meu pecado? Homem, eu já te expliquei o que é bom, o que o Senhor deseja de ti: que defendas o direito e ames a lealdade, e que sejas humilde com teu Deus. Quão acertado é respeitares a ti mesmo. Ouvi, o Senhor chama a cidade, escutai, tribo e suas assembleias. Vou tolerar a casa do malvado, com seus tesouros injustos, com suas medidas exíguas e que irritam. Vou absolver as balanças viciadas e uma bolsa de pesos falsos? Os ricos estão cheios de violências. A população mente, tem na boca uma língua mentirosa. Por isso vou começar a golpear-te e a devastar-te por teus pecados. Comerás sem saciar-te e te retorcerás por dentro. Se algo reservares, se perderá. Se algo se conservar, eu o darei aos guerreiros. Semearás e não ceifarás. Pisarás a azeitona e não te ungirás. Pisarás a uva e não beberás vinho. Observam seus decretos de Amri e as práticas de Acabe. Seguis seus conselhos. É certo que vos devastarei. Entregarei a população ao opróbrio e tereis de suportar a vergonha de meu povo. Palavra do Senhor. Livro de Miqueias, capítulo 7. Ai de mim! Acontece comigo como a quem rebusca, terminada a vindima. Não ficam cachos para comer, nem figos temporãos de que tanto gosto. Desapareceram do país os homens leais. Não resta um homem honrado. Todos espreitam para matar. Estendem redes uns aos outros. Suas mãos são boas para a maldade. O príncipe exige, o juiz é subornado. O poderoso declara suas ambições. A bondade é retorcida como espinhos, e a retidão como sarçais. O dia das contas que anuncia a sentinela chegará. Logo chegará a desgraça. Não vos fieis do próximo. Não confieis no amigo. Daquela que dorme em teus braços, guarda a porta de tua boca. Porque o filho desonra o pai. A filha se levanta contra a mãe. A nora contra a sogra. E os inimigos de uma pessoa são os de sua casa. Mas eu estou alerta, aguardando o Senhor, meu Deus e Salvador. Meu Deus me escutará. Não cantes vitória, minha inimiga. Se cair, me levantarei. Se me sento em trevas, o Senhor é minha luz. Suportarei a cólera do Senhor, pois pequei contra ele, até que julgue minha causa e me faça justiça. Ele me conduzirá para a luz e gozarei por sua justiça. Ao vê-lo, minha inimiga se cobrirá de vergonha. Ela que me dizia: onde está o teu Deus? Meus olhos gozarão logo vendo-a, pisoteada como barro da rua. É o dia de reconstruir tua cerca, é o dia de estender teus limites, o dia em que virão a ti, da Assíria até o Egito, do Nilo ao Eufrates, de mar a mar, de monte a monte. O país com seus habitantes ficará desolado, em paga de suas más ações. Pastoreia o teu povo com o cajado, as ovelhas de tua propriedade, habitante solitário da floresta do Carmelo, que pastem como outrora em Bazã e Galaade. Mostra-nos teus prodígios, como quando saíste do Egito. Que os povos ao vê-lo se envergonhem, apesar de sua valentia. Que levem a mão à boca e tampem os ouvidos. Que mordam o pó, como cobras ou répteis. Que saiam tremendo de seus baluartes. Que temam e se assustem diante de ti,
Senhor Deus nosso. Qual é o Deus que perdoa o pecado como tu e que absolve a culpa ao resto de tua herança? Não manterá sempre a ira, pois ama a misericórdia. Voltará a compadecer-se, destruirá nossas culpas, lançará ao fundo do mar todos os nossos pecados. Assim serás fiel a Jacó e leal a Abraão, conforme no passado prometeste aos nossos pais. Palavra do Senhor.